Um dos filósofos mais incompreendidos de todos os tempos nasceu em 1844. No início, foi considerado um dos jovens intelectuais mais talentosos da Europa. E apesar das esperanças de um futuro acadêmico brilhante, abandonou esse caminho em busca de solidão. Durante esse período de isolamento, ele desenvolveu algumas das ideias filosóficas mais profundas de sua vida. As inconsistências do pensamento predominante até então foram reveladas, mostrando a verdadeira e muitas vezes sombria essência dos impulsos humanos. Ao se tornar um dos homens mais influentes do século XIX, ele desafiou não só as noções tradicionais de moralidade, mas também a religião e a existência humana. Esta é a trajetória do homem que, ao desvendar as camadas que ocultam a realidade aos seres humanos, acabou sendo consumido pela loucura. Por isso hoje venha comigo explorar as ideias de Friedrich Nietzsche. Em 1883, Nietzsche publicou a obra filosófica Assim Falou Zaratustra. O livro é rico em metáforas e alegorias, o que permite diferentes interpretações. Uma das ideias centrais do livro é a do super-homem. Nietzsche sugere que a humanidade deve superar as suas limitações, na qual busca se tornar superior ao homem atual, um ser que cria seus próprios valores e não é limitado pelas crenças tradicionais. É verdade que nós vivemos em um mundo onde as redes sociais nos estimulam a buscar uma validação de pessoas estranhas que não estão em nosso convívio, o que pode obscurecer o nosso verdadeiro sentido de propósito. O conceito do super-homem nos faz lembrar da importância de cultivarmos nossa própria autonomia moral. Em vez de sermos apenas moldados pelas normas culturais dominantes, podemos nos esforçar para tornarmos os arquitetos das nossas próprias vidas, criando os nossos valores e definindo os nossos caminhos. Mas isso não implica ignorar totalmente as regras sociais, mas sim questioná-las. E aí sim você pode decidir conscientemente quais delas fazem mais sentido e quais merecem ser seguidas. Significa ainda assumir a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas, reconhecendo que somos os únicos verdadeiros protagonistas das nossas vidas. Então Nietzsche introduz o conceito de eterno retorno, sugerindo que a vida é cíclica e que tudo o que aconteceu está acontecendo e acontecerá sempre. Inclusive, ele argumenta que o impulso fundamental por trás de todas as ações humanas é a vontade de poder. Ele não se refere obrigatoriamente ao poder político, mas sim à vontade de ter o controle sobre a própria vida. Vamos entrar agora na obra Além do Bem e do Mal, publicada em 1886. Ele inicia a exploração do perfeccionismo, argumentando que não há uma verdade objetiva, mas sim diversas perspectivas sobre a mesma realidade. Ele defende que as nossas visões de mundo são influenciadas pelas nossas experiências pessoais. Segundo Nietzsche, a verdadeira aristocracia não depende da sua origem ou do seu status social, mas sim da habilidade de uma pessoa em superar as restrições impostas pela mediocridade. Ele admira as pessoas que têm a coragem de se superar e atingir seu potencial máximo. A moralidade não é uma questão preta e branca, mas sim um território cinzento cheio de nuances e contextos. Por isso, ele recomenda desenvolver uma ética pessoal baseada numa compreensão profunda dos nossos próprios valores, em vez de aderir cegamente aos sistemas morais pré-definidos. Mas não necessariamente você precisa abandonar os conceitos de certo ou errado, mas sim reconhecê-los como construções humanas, que podem ser interpretadas de maneiras diferentes a depender do contexto. Afinal, se a honestidade fosse uma característica essencial para os seres humanos, não veríamos uma mídia glamorizando o crime ou idolatrando pessoas que consideramos perigosas. Ou quando vemos alguns sistemas jurídicos que consideram a pena de morte como uma punição justa para certos crimes, enquanto em outros é vista como uma violação dos direitos humanos fundamentais. Com esses exemplos simples, as ideias de Nietzsche fazem sentido. Uma definição de um conceito muda de acordo com a cultura daquela sociedade. Pouco antes do seu declínio mental, Nietzsche escreveu o livro O Anticristo, em 1888. Essa obra critica fortemente o cristianismo. Ele entende o cristianismo como um desprezo pela vida, destacando a submissão e a fraqueza em vez da celebração da vida. Ele apresenta a ideia de que o cristianismo apoia uma moralidade de escravos, na qual os valores são estabelecidos pelos frágeis e oprimidos com a maneira de resistir à dominação dos poderes.
Dessa forma, o Nietzsche relaciona o anticristo como um símbolo daqueles que negam os valores cristãos e buscam uma nova moralidade baseada na valorização da vida. E ele ainda considera o anticristo como alguém que se liberta e desafia as estruturas do poder, promovendo uma visão mais autêntica dos seres humanos. Isso significa que é necessário analisar não apenas as estruturas religiosas convencionais, mas também avaliar as opiniões e os valores que atualmente orientam a nossa sociedade. Nietzsche ficou muito famoso por sua declaração polêmica que Deus estaria morto, a qual sintetiza sua crítica à religião como uma força que limita o potencial humano. No mesmo ano, Nietzsche lançou O Crepúsculo dos Ídolos. Ele questionou se a razão e a verdade são objetivas e universais. Segundo ele, a verdade é sempre sob uma perspectiva específica, e que a razão pode ser utilizada de maneira manipulativa para promover determinados interesses. Por isso, ele descreve os ídolos como deuses falsos, adorados pela sociedade. Na minha opinião, muitos ídolos têm uma grande influência sobre os seus seguidores. Independente se são figuras públicas, ideologias políticas, padrões de belezas, ou até mesmo as nossas próprias visões do que é sucesso e felicidade podem ser sim influenciadas. Por isso é importante questionar tudo e analisar o que valorizamos verdadeiramente e o porquê. E temos que ser mais humildes, porque algumas das ideias que gostamos ou nos identificamos mais podem ser sim falhas. Toda essa idolatria pode resultar em uma dependência emocional, levando as pessoas a buscar uma validação externa. Então Nietzsche argumenta que o consumismo material, as ideologias e até mesmo as suas próprias obras podem ser questionadas, pois ele deseja que você desenvolva o seu próprio pensamento. E finalmente chegamos no niilismo, que ele propõe como uma verdadeira oportunidade para a geração de novos valores. O niilismo questiona ou nega a validade de certos princípios fundamentais, especialmente aqueles considerados universais. A palavra niilismo tem origem no latim que significa nada, e expressa a noção de que nada tem um significado inerente ou um valor absoluto. Alguns especialistas identificaram 4 tipos de niilismo nas obras de Nietzsche. O primeiro é o niilismo negativo, que vê a falta de significado como algo ruim, desencadeando um sentimento de desesperança. Isso poderia levar a uma sensação de vazio existencial. Mas temos o niilismo ativo, que é uma abordagem mais proativa, onde o indivíduo assume a responsabilidade por dar sentido à sua própria vida. Assim, o niilista age destruindo os valores já existentes em busca de uma construção de novos valores. Enquanto no niilismo reativo é uma resposta ao sentimento de desespero e ao vazio que surge quando os valores tradicionais são questionados. É uma reação à perda de significado na vida. Neste caso, não se constrói novos valores e nem se destrói. A pessoa apenas se adequa a eles. No entanto, ele também reconheceu os perigos do niilismo quando falamos do niilismo passivo. O niilismo passivo é uma atitude de ressignificação diante da falta de significado na vida, porém pode levar ao desespero e à sensação de vazio existencial. Então, quando alguém se entrega completamente ao niilismo passivo, ela pode sentir que nada importa e que não há razão para continuar vivendo. O Nietzsche acreditava que o niilismo era um estágio necessário para o desenvolvimento do pensamento humano, mas não poderíamos ficar 100% nele. Então Nietzsche alerta que, se não for superado, o niilismo pode levar a um estado de decadência da humanidade. Ao questionar os valores e narrativas que nos foram transmitidos, abrimos a porta para uma exploração mais profunda de quem somos e do que realmente valorizamos. À medida que lutamos contra as complexidades em um mundo em constante mudança, o niilismo nos convida a questionar as verdades universais e a explorar as profundezas da nossa própria existência. Apesar da sua morte prematura em 1900, o legado de Nietzsche continua a inspirar pensadores, escritores e artistas até os dias de hoje. O Nietzsche continua ainda sendo muito relevante no panorama intelectual contemporâneo, porque a maioria das obras ainda geram discussões sobre o real significado de suas reflexões. Afinal, ele não só questionou os fundamentos da moralidade e da existência humana, mas também nos desafiou a enfrentar o desconforto da liberdade e abraçar a busca incansável do autoaperfeiçoamento. Nietzsche nos lembra que a vida é uma obra em constante evolução, que a verdade é subjetiva e que a busca pelo conhecimento e pela autenticidade é uma jornada sem fim. Quando enfrentamos os desafios da vida,
podemos encontrar inspiração nos pensamentos de Nietzsche e aceitar a nossa humanidade com todas as suas contradições para buscar uma excelência em tudo o que fazemos. Seu legado é um lembrete de que somos nós mesmos os criadores de nossas próprias vidas e que a liberdade reside na capacidade de questionar. Comente aí o que você achou desse vídeo e deixe nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal.